Amanhã é dia da Conab divulgar o sexto levantamento da safra de grãos brasileira. O que esperar, então? Eu converso agora com o nosso colunista José Eustáquio, pesquisador do IPEA. Bem-vindo! Muito obrigado, Simone. É um prazer estar aqui novamente com você para discutir um pouco sobre o agro brasileiro. Vamos lá, então. Nos últimos levantamentos já foi apontado aí essa redução, né, da produtividade por conta aí do clima. Como é que você analisa o que pode, então, vir nesse levantamento, o sexto aí, não é, da Conab, diante do cenário atual? Simone, eu acredito o seguinte: vem mostrando, né, um cenário de redução. Acredito que pode ter mais um pouco, né? Mas lembrando, como no ano passado nós tivemos uma safra recorde de 319 milhões de toneladas, né? É natural que um ano ou outro você tenha uma sazonalidade, né? Então, já no quinto levantamento, a Conab já tinha mostrado que havia uma redução aí, algo em torno de 20 milhões de toneladas. Então, eu imagino que a expectativa é algo mais ou menos nisso que está sendo apresentado, né? E a gente vai ter uma redução tanto na cadeia produtiva de soja quanto na cadeia produtiva de milho, né? Alguns outros cultivos a gente está tendo crescimento, como por exemplo o trigo brasileiro. Enfim, então eu acho que no geral é uma redução que nós vamos obter neste ano, mas nada que venha comprometer, né, as contribuições das inovações tecnológicas que o Brasil vem gerando aí ao longo das últimas décadas. Então, José, redução aí quando a gente fala de área e colheita de grãos também, e se equiparando às análises também feitas pelas consultorias particulares? Isso. O que o cenário vem mostrando é que as chuvas, né, a irregularidade das chuvas no período, né, isso prejudicou um pouco, né, o cultivo de soja e de milho, né, mas que vai ficar nesse patamar. Normalmente eu costumo falar o seguinte: em relação às questões de preço, né, as pessoas estão muito esperançosas em relação a uma queda dos preços, né, ou um aumento, embora a gente tenha uma redução da safra, o preço não está aumentando na sua devida proporção. O que acontece é que os números, né, divulgados de estoques chineses, tanto de grãos, né, seja soja e milho, são números que a gente não pode levar muito em consideração. Então, eu acredito que o produtor deve ter uma atenção em relação a questões dos preços. Embora a gente observe uma redução, né, dos preços ao longo desses últimos períodos, mas eu acredito que a gente pode ter aumento de preço para os próximos meses. Então, eu queria aproveitar em relação ao levantamento, né, da semana passada do USDA, ainda sendo otimista, né, os americanos sendo otimistas com relação à safra brasileira. E nesta safra, então, a previsão é para a soja, por exemplo, tendo esse corte de 1 milhão de toneladas, né, mas mesmo assim 155 milhões aí de toneladas, segundo a estimativa, a previsão do USDA. Como é que você avalia também esse montante aí? Então, as previsões da Conab e do USDA, elas estão divergindo em alguns milhões, né? Então, eu acredito que a Conab, como está mais próxima, em loco das questões, talvez o número da própria Conab seja um número mais crível em termos de produção, tá? Lembrando, até o próprio USDA vem nos últimos meses, né, também fazendo reestimativas dos números de estoques que tem no mundo, né? Então, quando eu falo das questões dos preços, acredito que essas estimativas também podem influenciar no médio e no longo prazo. Agora, existe essa divergência, mas eu ainda acredito que os números da Conab são os números que, de fato, nós vamos verificar na prática. Essas divergências a gente já vem apontando aqui ao longo desses levantamentos, né, anunciados aí pela Conab, desde o quarto, quinto levantamento da Conab, tem essas divergências quando a gente fala de outras estimativas, né, das consultorias. China, segundo o SDA, também deverá importar mais
grãos aí, mais toneladas de soja, pelo menos 105 milhões de toneladas de soja, segundo a previsão aí do USDA. Em fevereiro, então, estava em 102 milhões de toneladas, mas agora é um grande montante também, não é? Quando a gente fala da China querendo mais aí a soja, né, de grandes produtores, o Brasil pode se dar bem nessa, né? Com certeza. O mercado chinês é um grande comprador dos produtos agropecuários brasileiros e, como eu falei, embora as estimativas chinesas diverjam das estimativas que a gente tem no USDA ou mesmo em outros países, né, o que a gente está observando é que os chineses estão superestimando os estoques deles. Então, na verdade, eles vão continuar comprando e isso vai influenciar, sim, no preço. Então, o que eu falo para os agricultores tomarem atenção embora os preços talvez estejam menores agora, eu tenho certeza que no médio e no longo prazo esses preços vão subir. E a divergência do quinto levantamento para o levantamento do USDA é algo em torno de 5 milhões de toneladas, né? Então, não é um valor pequeno. Então, a gente vai verificar depois, na prática, qual das instituições estão acertando mais a safra brasileira. Vamos acompanhar então amanhã, não é mesmo, esse sexto levantamento aí da Conab e depois a gente volta a conversar, viu, José Eustáquio? Também a gente tem que botar nessa pauta aí, dessas nossas conversas, o Laninha, né? Informação para abril aí já tem esse alerta e a gente vai seguindo aqui, porque a gente vê que nem deu tempo de passar aí o outro fenômeno climático, não é? O El Ninho, a Laninha tá despontando aí, vamos saber como é que vai ficar isso lá para frente. José Eustáquio, pesquisador do IPEA e também nosso colunista aqui do Agro Mais 17 Horas. Obrigada pela tua análise aqui hoje com a gente e até semana que vem. Eu que agradeço, Simone, e até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.